Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Grande Nilton! Grande Fred! Tudo bom, cara? Beleza, mano? Hoje a gente está junto aqui com o Nilton Schultz para falar sobre o que, pessoal? Sobre relacionamento. E a gente que está começando com a TV Serenato e Companhia tem muita coisa boa para apresentar para vocês ainda hoje. Fiquem por aí que a gente já volta. Olá, amigo internauta. Então aqui hoje, Nilton Schultz, como eu falei, falando sobre relacionamento. A gente que começa aqui o primeiro programa da TV Serenato e Companhia, falando sobre temas de relacionamento, sexualidade e comportamento. A gente trouxe o Nilton Schultz para falar um pouco sobre sistemas, né? Com um pouco mais de profundidade. Então você que às vezes tem dúvida em saber o que significa realmente uma palavra como alma gêmea, como par perfeito, então a gente veio trazer um pouquinho dessa história aqui para vocês através desse vídeo, contando com um pouco mais de profundidade essas particularidades. Isso é uma coisa muito interessante de a gente poder abordar aqui com o Nilton Schultz. Bom, Nilton. Beleza, Fred? Beleza, cara. A gente está aqui hoje então na TV Serenato e Companhia, falando sobre sistemas, como eu te falei, e eu queria que você começasse com aquele programa que você fez, falando sobre fisionomias das pessoas, né? Como que você pode identificar uma pessoa, alguém que de repente quer encontrar um sujeito com olhos verdes, loiro, moreno, né? E tem aquele estereótipo mental na cabeça. Fica o arquétipo da Exato. perfeição, né? Como é que a gente pode definir essas pessoas no sentido psicológico, mental, através da fisionomia dela? Olha, Fred, eu acho que o primeiro ponto, antes da gente pegar essa parte de fisionomia, a gente tem que entender que primeiro o reflexo exterior ele é um reflexo interior, do que a né? gente tem dentro, né? Então a gente tem que pensar da seguinte forma, essa parte da atração que você comentou, né? Gostar de uma pessoa por uma determinada aparência, etc. Eu acho que isso é absolutamente mutável de acordo com o que a pessoa tem de consciência e com o tempo ela vai... Um exemplo, quer ver? Na minha visão, lógico, né? Na minha visão, você de repente pega um adolescente, o adolescente ele está começando as experiências dele, de relacionamento e tal. Hoje eu nem sei o que seria uma faixa etária de relacionamento hoje. O que seria hoje? O que seria? Hoje já está tão global, a coisa está tão misturada. Cara, hoje em dia louca, você pega, né, 12 anos, o pessoal já está aí, já está namorando. Então eu vejo o seguinte... 12 anos já está até gravando, né? Tem gente até barrigando aí. Hoje em dia, né, a glândula timo do coração, que a gente fala tanto de relacionamento, a gente sabe que tem uma glândula aqui da pureza, que está ligada ao sistema endócrino oculto do ser humano, ela começa, de repente, a modificar as suas vibrações logo cedo. Antes, quando você pegava a garotada, antigamente, quando elas tinham 7 anos, elas começavam já a perder um pouquinho dessa pureza, que essa glândula ligada ao nosso coração começa a vibrar. Hoje em dia é mais cedo, na minha visão é mais cedo. E por que se perdeu? Um pouco pelas músicas também, que se ouve, que vibra diferente dos chakras? De tudo um pouco. Tudo um pouco soma, tudo né? um pouquinho, claro. A gente vive, como a gente até fez um programa uma vez, é o momento da densidade total. Sobre a música, no Tocando Oculto, pessoal, depois confiram lá. Né? Porque, quer ver uma coisa, Fred, um exemplo, boa música. Você definir somente boa música como música clássica, na minha visão, eu acho errôneo. Por que é errôneo? Porque tudo tem o seu momento, assim como os nossos pais criticavam, de repente, o tipo de som que a gente ouvia, a gente hoje critica o que essa garotada ouve, então você pega o funk, de repente ela é um estilo musical que para nós é inconcebível compreender aquilo como música. Mas para essa garotada que está mais densa, isso é importante, é necessário, né? Necessário, é o momento deles, entendeu? E a partir dessa densidade
que coisas mais bacanas com o tempo vão surgir. Não pode, a pessoa só pode evoluir da sombra para a luz, não pode ser ao contrário. Então tem que estar mesmo nesse momento mais denso para conseguir enxergar algo mais elevado. É o momento da densidade, por isso que a gente está tendo tantas transformações, porque está tudo muito denso. A energia do mundo astral, que é um mundo mais sutil de percepção, mas que está totalmente ligado a nós, pelo nosso sentir, pelas nossas vibrações, está muito próximo de tão pesado que ele está muito próximo da nossa realidade física. Hoje a coisa está tão carregada que transborda fácil, na minha visão. Hoje em dia, quando você tem um aglomerado de sentimentos negativos, isso é um impacto tão forte no astral, que ele está tão carregado, que já transborda e as coisas acontecem. Por isso a gente está num ano de tantos acontecimentos, incríveis, não tá? Você pega 2013, ele veio já veio com tudo, né? Só para não perder o foco, que eles reclamam isso da gente, né? A gente estava falando dos adolescentes. Quando você é adolescente, você fica muito preso a arquétipos. O bonitinho é aquele tipo de cabelo, é aquele tipo de rosto, é aquele tipo de corpo, é aquele tipo de atitude. Conforme a gente vai ganhando experiências, a tendência é a gente fugir um pouco desse arquétipo que a gente tem firmado, né? Então, conforme você vai ganhando experiências nos relacionamentos, nas vivências que você vai tendo, você perde o que, na minha visão, o que ocorre? Você perde tanto essa realidade exterior e você começa a voltar mais para a interioridade, que é aí que está a verdadeira alma gêmea. Então, hoje, se de repente tem um adolescente que está escutando a gente aí, porque a internet é temporal, de repente tem alguém que pode ouvir isso daqui a alguns anos, e agora 2013 é abril, né? Abril é maio, abril... Nós estamos em abril, finalzinho de abril, 28, hoje é 28, 29 de abril, né? já. Então, a gente tem uma busca muito exterior quando a gente é mais jovem, muito exterior. Porque a gente é bombardeado pelos meios de comunicação que colocam pra gente o que é bonito, o que é legal e o que é bacana. Então, você é obrigado a se moldar a tipos de cabelo, a tipos de roupa, a tipos de atitude. Então você vai buscar nos relacionamentos iniciais essas necessidades que sejam supridas em outras pessoas. Então você só olha para fora. Com o tempo, é aí que dizem que em um determinado momento a beleza não se torna mais fundamental. Você quer uma pessoa que tenha o quê? Que tenha uma compatibilidade com os seus valores internos que você foi adquirindo com o tempo. Então a fisionomia de uma determinada forma, ela passa a ser até secundária em relação ao que realmente... Não, sim, mas ela também tem o seu valor, assim, no sentido de expressão, quer dizer, ela tem, os olhos têm uma expressão, tem um fundamento a partir daí. A gente muda. Então é o seguinte, então quer dizer que o nosso adolescente hoje, então ele muda com frequência tudo, né? O cabelo, os olhos, os traços até da mão também, né? Que vão mudando os... quiromancia, isso já é comprovado na quiromancia, né? É comprovado. E por que se muda tanto? Porque o interior do ser humano vai se transformando. Quer dizer que o interior muda o exterior. Muda o exterior. Tudo é causal, primeiro, o interior. Um exemplo, quando a gente fala de pensamentos e sentimentos, e muitas vezes no ocultismo a gente fala de corpo astral, que isso não está fora, isso está dentro de nós, E quando se eu chegar a falar para você, Fred, você está sentindo calor? Estou sentindo calor, mas o calor está fora de você? Está em você, está em você. Porque é a consciência que está presente em você. Então, o ser humano, quando ele vai mudando a sua forma de pensar, a sua forma de sentir, através das experiências que ele vai adquirindo, ele vai mudando também o seu aspecto exterior. Por isso que muitas vezes, quer ver um exemplo de escolas iniciáticas? Quando você vê pessoas indo em escolas iniciáticas, ela começa a impactar muito o contato com a interioridade dela, pelo menos é o propósito de toda a escola iniciática. Que é positivo até. É lógico que a ideia é essa, a gente procura dentro o que normalmente a gente procura fora. Então, às vezes você pega uma pessoa que você não vê faz tempo, e essa pessoa começou a entrar numa iniciação verdadeira, você chega, se encontra a pessoa e fala, nossa, mas está tão diferente. E de repente as pessoas que estão convivendo com ela, não vê essa diferença, né? Mas você vê. E ela vê o outro diferente, né? Então, até uma coisa que deve ficar claro aí, o que você enxerga são vários tipos de visões. O que eu vejo não é exatamente o que você vê, a gente tem um parâmetro do foco, mas como cada um vê é uma forma única. Não é igual Platão falava, nós somos 3 em 1. Nós somos o que realmente somos, que é o que estamos buscando o tempo todo, nós somos o que o outro vê na gente, e somos o que a gente acha que nós somos, né? Perfeito.
Perfeito. Porque vai mudando com o Lógico. tempo isso tudo, né? Porque o foco é completamente outro. Quer ver um exemplo até bacana em relação a isso, Fred? Quando você puxou sobre relacionamentos. Muitas vezes, de repente, você vê pessoas que foram amigos anos. Pois e é. do nada, de repente, pum! Sumiu, cara. Sabe? É uma coisa muito louca. Fechou o ciclo, parece que acabou o assunto. Né? Ou às vezes o contrário também. Às vezes o que acontece? Os dois eram só amigos, e de repente um fica uma paixão louca ou um se apaixona pelo outro, e etc. Por que acontece isso? Sintonias? Porque muda esse padrão vibracional interno. Então o que você via exteriormente, de acordo com o que você desenvolve dentro de você, você acaba vendo de uma outra forma. E aí esse chamado exterior acaba ocasionando relacionamento. Então tem um pouco a ver também com os signos, porque com os signos você tem aquele papo de ser, depois dos 28, ser ascendente, mais forte do que o signo, né? Isso é lenda. Isso não Porque o ascendente na astrologia, o ascendente, o que ele representa? É como você se exterioriza. É como você coloca para fora o que tem dentro de você. Por isso que quando você fala de signos, o signo que todo mundo conhece é onde estava o Sol no momento que você nasceu. E aí é você com personalidade. Seria voltado à sua personalidade. O Sol ele tem muito da sua própria individualidade moldando a sua personalidade. E o ascendente é como você põe isso para fora, junto com o seu signo lunar. Então, até corrobora com o que a gente estava falando e converge. Por quê? Dizem que quando a pessoa chega próximo aos seus 30 anos de idade, o ascendente ele é mais proeminente do que o Sol. Não, nada a ver. É porque a pessoa se exterioriza com mais propriedade e não com tantos enganos. Fica mais revelador. Porque você não tem mais por que ficar mentindo para si mesmo. Enquanto você é muito jovem, você mesmo cria ilusões focadas em si mesmo. Então aí você pensa que você vai ser astro do rock, você vai ser tudo. Aí com o tempo você vai levando as cacetadas da vida, você vê que tudo aquilo que te colocaram por goela abaixo através dos meios de comunicação são sonhos que você ficava comprando e alimentando, aí você vê que realmente você tem que ser você. E outra coisa, outra missão. E o adolescente tem muito essa característica também de absorver modelos, nem sempre são certos os modelos dos pais, da mãe, né? Que ficam martelando anos até que ele resolve sair de casa e cria as suas próprias condições mentais de trabalhar a sua vida, né? Lembrando o Ademar Ramos, que não está mais entre nós. Nossa, uma vez trocando ideia com ele, né? Ele falou assim para mim, para você fazer uma análise legal em cima da astrologia ou de qualquer comportamento, né, de uma pessoa, vê por quem ele foi educado. Vê as características do pai e da mãe dele, que querendo ou não, a pessoa vai acabar absorvendo muito da consciência dos pais. Então quer dizer que a educação é o principal ponto mesmo. Sempre. Não, isso sempre vai ser. Não tem como falar que o meio faz a pessoa. O primeiro ponto é a família, né? Lógico, são as bases de uma forma geral que você tem, né? Porque hoje em dia você vê, eu tenho moto, estou andando de moto por aí, o pessoal jogando lixo pelos carros. O que a criança que está atrás vai fazer? Sim, com certeza. É uma repetição de valores, né? Então a educação hoje é base para tudo, até no sentido de relacionamento. Como é que os pais hoje estão preparando os jovens que a gente citou, a adolescência chegando hoje com 12, 13 anos, a garotada aí já está fazendo sexo? Será que eles estão preparados? Que tipo de educação que eles tiveram em relação a isso? Ou será que é o momento de soltar mesmo e deixar curtir as experiências? Eu acho que tudo são valores que a gente deve passar, né? Porque quando você faz sexo com alguém, você troca uma energia muito forte. Então vamos falar um pouco sobre essa energia. E você fica na hora impregnado por quanto tempo? 29 dias? Nossa, rapaz, até mais dependendo da intensidade da coisa. Né? Dependendo da intensidade da coisa, a coisa vai muito mais. Então vamos imaginar que o adolescente está querendo procurar sua parceira só para fazer sexo mesmo, não está a fim de investir em relacionamento nenhum. Como é que isso é visto de um outro plano? Na medida que ele se aproxima, faz o ato. Tudo é consciência, Fred. Não. Como é que essa energia se volta para ele, assim? Ele fica com uma energia. Que tipo de energia que envolve o adolescente naquele momento da criança? Eu vou fazer uma colocação que aí fica como dica para qualquer pessoa que esteja nos vendo, independente da idade. Nunca faça sexo com uma pessoa que você não gostaria de ser. Não gostaria de ser? É lógico. Não de ter. Não, de ser. Vamos supor, eu fiz sexo com aquela pessoa, mas eu não gosto nada. Eu fiz só por fazer, quando aquela pessoa é horrível. Eu não queria ser ela nunca, em hipótese alguma na minha vida. Nunca faça isso.
porque você vai contra o seu próprio valor interno. Ah. Então aí que vai aquele conceito que aí você vê, parece conto de fadas, mas é absolutamente verdadeiro. Se o sexo realmente ocorresse só quando tivesse amor, cara, nossa, nosso mundo ia ser completamente diferente. Mas então, a gente pode dizer que, por exemplo, o adolescente já passei por isso, a gente ele vai passar por experiência, porque ele não sabe do que é amor. O amor, nesse sentido, ainda mais voltado à parte do sexo, porque a gente tem que aprender o quê? Sutilizar isso, jogar mas a gente tem que aprender pela densidade primeiro, né? Infelizmente. Então, muitos parceiros, a gente acha que a quantidade é legal, porque você faz, parece que mais jus à sua condição de macho, sei lá. Então, cada ser humano encara isso de uma forma um pouco diferente. Mas é interessante que depois de um tempo você percebe, acho que você já passou por isso também, que a quantidade te faz ficar mais solitário do que a qualidade. Sim, porque você fala, poxa, eu estou sozinho, eu tenho tantas pessoas para sair, posso escolher para qualquer, mas eu estou sozinho, no íntimo não tem ninguém. É aquela coisa, Fred, deixa eu ver um exemplo, eu estava conversando com o meu dentista, né? Meu dentista é mais ou menos da minha idade, 40, 50 anos. Ele falou assim, ele está no terceiro casamento dele. Puxa. Aí ele falou, tem aquelas fases, né? A gente chega, eu me separo, então eu achei que eu fiquei podado na minha liberdade, então eu saio aí bagunçando pra caramba. Mas chega no momento, aparece essa solidão. Pois é. Aí eu volto para um relacionamento, aí depois esse relacionamento me aprisiona de novo, aí eu sinto essa vontade de me soltar. Isso é falta de encontro com a sua verdadeira alma gêmea, que na verdade está dentro de você. Então vamos falar sobre a alma gêmea. Então que a alma gêmea não está fora de você. Não. Está dentro de cada um. As possibilidades que você tem no sentido exterior são milhares, milhões, mas como que ela funciona? Ela funciona se primeiro você encontra a sua alma gêmea. Então, esse é um bom assunto para a gente continuar daqui a pouquinho, então. Espere, pessoal, que a gente vai voltar já com esse tema, o que é alma gêmea. Bom, pessoal, então, de volta aqui na TV Serenata e Companhia, trazendo o Newton Schultz aqui, conversando sobre relacionamento hoje aqui com a gente, né? Então a gente começou a falar sobre os relacionamentos, o adolescente no meio do sexo envolvido em tudo isso, nessa questão. Mas uma pergunta que fica para muitas gerações, e nos acompanham também através dos pais, era o que é uma verdadeira alma gêmea? Será que ela existe? E um parceiro ideal, o companheiro ideal. A gente vai tentar discutir um pouco disso aqui agora com o Newton Schultz, mas trazendo um pouco essa realidade do lado teosófico, né, Newton, sobre o que é verdadeiramente a alma gêmea através dos olhos da teosofia, né? Bom, a minha visão, Fred, que você comentou assim, você falou assim, na visão da teosofia. Beleza, mas é aqui, é a minha visão, não da teosofia. Sendo que aqui, senão ele está representando a teosofia. Entendi. Tá. Porque senão é a minha visão segundo o que eu já estudei da teosofia e da eubiose também. Eu sou de eubiose. Eu vejo da seguinte forma, Fred, vamos lá, você tem os seus valores internos, e você busca normalmente o seu complemento fora. Porque não dá para você ficar só focado nessa realidade. A gente tem, por enquanto a gente está dividido em sexos, a gente tem essa realidade de buscar o nosso complemento independente da sua preferência. Se você é bi, homo, não importa. Você sempre vai sentir aquele impulso que vai te colocar para você achar o seu complemento. Mas eu vejo da seguinte forma, quando uma pessoa ela não sabe ainda entrar pelo menos um pouquinho em sintonia com a interioridade dela, o interior dela está meio confuso. E existe uma tendência, veja bem, isso é uma chave na minha visão. O mundo exterior, ele ainda tem atração na polaridade. O positivo vai buscar o negativo, o bravinho vai procurar o calminho, o agitado vai procurar aquele que é mais zen. Isso não vale para o homem procurando a mulher, porque nos dias de hoje isso não tem, né? Pode ser um homem procurando outro homem, tudo. Eu estou falando de temperamento. Mas no valor interno, aí são os que estão em convergência que se encontram. Você entendeu onde que é a minha meditação? É o seguinte, então é aqui. No mundo exterior, ainda hoje, ainda por milhões de anos, vai ser essa coisa da polaridade. A atração vem da polaridade. Por isso que o ímã, você pega ali o positivo com o negativo, pá, ele vai se juntar. Você vai juntar uma mesma realidade e não flui. Então, no valor interno, é exatamente o contrário. São os convergentes que se atraem. É isso que acontece nessas dimensões astrais e mentais, que estão totalmente ligadas no relacionamento. Então, nesses valores aqui,
são exatamente os convergentes que se atraem. Então, quer ver como é fácil entender isso? Né? Você vai, a mesma sintonia, a mesma vibração. Se você tem um interior confuso, você vai atrair o que quando você for para pessoas com interior confuso, independente de ser um invólucro, bonitinho do que você quer, então os confusos têm a tendência a atrair os confusos. Se ele atrai alguém que está bem resolvido, com o tempo, não vai ter liga. Um vai chegar e falar, não dá, realmente não flui, não funciona. Já você pega aqueles que estão confusos, você pega aqueles relacionamentos enrolados que vão e seguem anos e anos. Aí eu separei dela, resolvi minha vida, né? Mas vai com certeza encontrar outra pessoa igualzinha a ela. Mesmo, por isso que reincide no erro. Reincide. É aí que está, é aí que eu vejo a alma gêmea. Você entrando em sintonia com seus valores internos, se respeitando, conhecendo um pouquinho o que são essas dimensões, o que eu penso, eu crio, o que eu sinto, eu crio também, são dimensões mentais e astrais que são tão faladas aí no meio esotérico, né? E exotérico com X também. Então, quando a pessoa começa a compreender essas realidades, que ela cresce, ela amadurece, então o que acontece? Devagarzinho, ela vai começar a entrar em sintonias com pessoas que também estão bem resolvidas. Então, a alma gêmea exterior, ela só é formada de uma forma verdadeira no sentido de que são duas pessoas que primeiro encontraram a sua alma gêmea interior. Tá, então o conceito que você tem para você passar para o nosso amigo internauta de alma gêmea, então é que não existe essa coisa que você já nasce predestinado a ter que ficar com aquela pessoa única. Existe uma pessoa ideal na tua vida. Não, está tudo em jogo. A partir do momento que você nasceu, você está no jogo. Está tudo aberto. Você vai resolver se você se aprimora mais, se você se aprimora menos, e com isso as pessoas em sintonia com você se aproximam. Mais próximas, parece ter ser mais alma gêmea do que o outro, né? De repente fala, pô, isso aqui parece que tem uma afinidade incrível. Porque a sintonia, porque se você pegar como as pessoas veem alma gêmea no seu sentido mais comum, é aquela coisa de sintonia, nossa, eu vi essa pessoa, tem alguma coisa com ela, é o seu eu interior que está conversando com ela. Tá vendo? É o seu eu interior que está conversando com a pessoa. E por isso que às vezes você pega, fazendo até uma brincadeira aqui, você pega de repente aquele feinho com aquele tremido avião. Mas como é que pode isso? Ou a feinha com aquele cara, não sei, tanto faz. Um casal que você vê que nos padrões arquetipais que a gente tem, eles são completamente diferentes. Mas de repente no interior os dois estão numa afinidade tremenda. O que faz a liga realmente, então quer dizer, não adianta a pessoa tentar suprir a carência que ela tem interna, comprando joias, comprando presentes, morando em grandes mansões, se enchendo de coisas externas, quando o interno está tão vazio, né? Que nada pode absorver de verdade. Que é exatamente o que você estava falando agora há pouco. Que você fala, a pessoa fica caçando, procurando, porque ela está mal resolvida, ela não vai encontrar nada, ela não encontrou nem ela mesma. Pois então, e como é que você pode dar essa dica para o ser humano? Ela mesma. É aprimoramento, Fred. Hoje é estudo, caráter, cultura, educação, valores que valem a pena. Se você só fica focado em coisas momentâneas, que seriam modas, estilos que vão durar alguns meses e etc., o seu eu interior é da mesma forma. Vai continuar vazio do mesmo jeito. Vai continuar vazio por quê? Porque você vai procurar depois realidades que já não convergem com esses padrões que você colocou dentro de você e você nunca vai encontrar ninguém. Ou você encontra, você fica um pouquinho e já você vai pular fora. Mas então a gente vai fazer uma pergunta muito interessante para o sujeito. Mas essa pergunta eu vou fazer logo para vocês. Espera aí. Então, a gente está falando sobre na verdade, os convergentes interiores é o que de repente une as pessoas entre elas. Mas se o homem procura um outro homem no relacionamento hoje, a mulher procura outra mulher no relacionamento, são do mesmo gênero. Sim. E o que a gente pode dizer nessa questão sobre os mesmos gêneros se encontrarem, sabendo que são os opostos que se atraem, pelo menos pela tão antigo ditado que a gente conhece por aí? A gente precisa entender, Fred, aí a gente pega a filosofia da Blavatsky, a gente pega os ensinamentos do Henrique José de Souza, desde que foi criado o sexo na humanidade, o ser humano era andrógeno. Quando os anjos caem, surge a polaridade. Surge a polaridade. Aí você passa a ter seres humanos que se tornaram homens com o tempo e seres humanos que se tornaram mulheres. Com essa diversidade, a experimentação ela ficou solta na humanidade, né? Então, por isso que esse boom, vamos dizer assim, que tem milhões de anos, o que fez? Fez com que surgisse hoje, né? Pelas várias tipos de possibilidades de se realizar sexo,
que nós tivemos o que hoje a gente tem, pelo menos são os três que eu acho que são raízes, né? O heterossexual, o homossexual e o bissexual, que tem relacionamento com pessoas de ambos os sexos. Né? São tudo experiências que já vêm dessa época, que hoje a gente tem transbordado aqui. Desde a Lemúria, né? Lemúria, você já citou o nome até de quando houve essa experiência. Então isso existe já, que pessoal, nossa, tem pessoa que comenta que isso é doença, não tem nada a ver com isso é doença. Não, mas há tanto tempo, então... Isso é comportamento, isso é absolutamente antigo. Então, isso existe na humanidade desde que ela foi criada como homem e mulher que saiu do andrógeno. Então, que fique bem claro aqui, preconceito zero em relação a isso. Né? Então, o que a gente pode dizer? Você falou, então no mesmo gênero você tem essa atração, porque isso é uma coisa já antiga. Mas eu vejo daquilo que eu já até cheguei a comentar uma vez no programa do rádio, tem um programa de rádio lá na Mundial. No Mundial, o que as pessoas têm que ser é felizes com o que realmente elas assumiram ser. Se a pessoa ela não concorda com o tipo de comportamento ou preferência sexual que ela tem que conflitar com ela mesma, sim. Por quê? Porque você, com os seus atos de hoje, você está programando a sexualidade que você vai ter amanhã. Isso na outra vida. Exatamente. Que nem, vamos supor, um homossexual, se ele assume hoje que eu sou homossexual e eu sou feliz, absolutamente bem resolvido, a tendência, eu não vou dizer que é certeza, mas a tendência muito grande de na próxima reencarnação, independente do sexo que ela venha, ela tenha que continuar essa experiência, é absolutamente certa. Então, seria uma coisa praticamente incoerente. Um exemplo, vamos supor, o homossexual hoje, ele chega e ele fala assim, eu assumo tal, aí de repente vamos supor que viesse um adepto, um ser especial, fala, na próxima você vai ser também. Ele ser contra o que ele vai ser provavelmente. Então ele está sendo contra ele mesmo agora. Sim. Então ele teria que o quê? Ele teria que lutar contra o posicionamento que ele escolheu hoje para ele mudar isso próximo. Como você pegasse quando a gente está falando só de homossexual, falar do heterossexual também. Ou vamos supor, a pessoa que de repente ela tem muita tendência a ser homossexual, ela fica segurando. Ela se mantém num polo ali de heterossexualidade, mas ela está absolutamente mal resolvida aqui. Ela está muito mal resolvida dentro de si. Mesma coisa. Se ela vai ter a tendência de dar sempre um prolongamento, uma continuidade no que ela é. Ela tem a tendência, independente do sexo, de se tornar um heterossexual inicial, pelo menos, mas mal resolvido futuramente. Nós somos sempre o que pensamos e sentimos nessa. Por exemplo, Newton, uma mulher que hoje resolve fazer sexo anal, por exemplo, ela pode vir amanhã como homem, gostar da relação anal e se tornar um homossexual? Pode ser, claro, pode ser. Ela já agregou isso no ótimo permanente espiritual dela, no físico, sim. E só para lembrar o nosso amigo internauta, existem 3 registros, né, Newton? 3 átomos permanentes. O registro que fica no átomo permanente espiritual ligado ao físico, ao astral e ao mental, né? Exato. E se ficou registrado no físico, por exemplo, então ele pode trazer essa consequência para ele. Pode. Existe até um estudo, de vários estudos, né, da Índia, que as pessoas até nascem, como você falou de fisionomia, dependendo de coisas e realidades que ela fez na vida anterior, ela vem nessa vida com uma marca física. Que legal, por exemplo. Coisas de mãos, a pessoa vem de repente com uma deficiência física na mão, etc. De coisas que ela fez na vida anterior ali, então ela vem com essa deficiência porque ela teve... É uma escolha dela também vir para cá para isso. Também. Então, são resgates. Por exemplo, então, só a gente voltando um pouquinho àquele papo que a gente conversou anteriormente, que fala sobre o modelo de relacionamento. Por exemplo, então a mulher que hoje ela teve um relacionamento muito complicado, de 20 anos com o sujeito, e realmente resolveu soltar a franga, falar agora acabou e tal, agora estou livre dele, né? Soltar a franga. Agora estou livre desse cara, não vou arranjar uma outra pessoa muito melhor para mim. A tendência dela encontrar alguém exatamente igual ao cara que ela deixou é muito grande, por quê? Porque ela não mudou internamente o registro. Se ela não mudou, ela vai atrás do mesmo registro, né? E o pior é que você vê como o exterior engana. Quem comanda é o interior. De Olha repente ela que sai, legal essa dica, pessoal. Ela sai desse relacionamento complicado, mas ela sai mal resolvida. Então, como ela sai mal resolvida dentro dela, que como a gente falou, o comando está dentro, ela vai achar que ela encontrou agora alguém bem resolvido,
mas é igualzinho à experiência mal resolvida que ela deixou ainda mal resolvida dentro dela. Legal. Então, se você rompe com algo, você realmente coloca que aquilo não pertence a você, a mudança tem que ser primeiro dentro de você. Tem que ser dentro de você e não... Porque você reparou que sempre quando existe um rompimento, sempre o culpado é o outro. Sempre é certo. E porque hoje em dia, então, é por causa da densidade do planeta, que as pessoas estão muito carentes dessa afetividade? Você acha que as pessoas estão se aproximando? Porque como a gente faz serenata, né, o pessoal já deve saber que a TV Serenata Companhia existe muito em função do trabalho que a gente tem na equipe de serenata, que a gente faz agregar esse valor, homenagens corporativas e sociais, onde a gente vai resgatar valores de amizade, sentimentos de família e tudo mais. Então a gente percebe exatamente isso, que quando a gente se aproxima da pessoa através de ser o porta-voz dele ou dela, né, pela amizade, pelo amor, a gente sente que existe uma carência profunda durante todo aquele tempo para que a gente possa ser o porta-voz naquele momento, poder dizer o que ficou acumulado há anos, né? Então a gente vê uma massificação assim, muito grande de pessoas assim, chorando junto com o homenageado, sabe? Emocionalmente. Então a gente percebe que as pessoas falam de tudo, né? Mas não falam de si. Não falam dos valores que faltam em si, do que elas sentem falta, mas também tem uma coisa assim, né? O pessoal fala assim, mas você sente falta de ser o rei? Pergunta a você. Você está perguntando para mim? Aí você fala assim, não, claro. Eu nunca fui. Então como é que você pode sentir falta de ser consciente se você não tem essa consciência? Não é? Se você não ganhou essa consciência, parece que seja assim, né? Então quer dizer, muito, Newton, tem essa coisa de não ter para poder, não ter esse sistema de referência que a gente chama, né? Para poder dar esse impulso, né? Agora minha pergunta para você a gente tem condição de fazer uma analogia entre as fisionomias e os signos? Eu espero que você vai responder isso num outro momento, tá?